A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz sejam multiplicados. É uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês, né? Neste dia 14 de outubro, né? Onde nós estamos num tempo que faz calor, que faz frio, que chove, que o sol fica extenso. Bom, essas indecisões todas. Vamos comentar o evangelho do dia como nós havíamos combinado. E eu convido você, se puder, a abrir a sua Bíblia no evangelho que escreveu Lucas, capítulo 11, versos 42 até o 46. A liturgia diária sugere a leitura do capítulo 11 e amanhã a gente encerra esse capítulo, como sugere a liturgia diária. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, aqui no Prof. Daniel Ramos, no YouTube. Para você que está me assistindo através do Instagram, né? Siga a gente aí, @Prof. Daniel Ramos, ou ouça nossos serviços de streaming, né? Nossos podcasts no seu serviço de streaming, melhor dizendo. É só colocar Prof. Daniel Ramos aí no Spotify que você consegue nos ouvir, tá bom? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 11, 42 a 46. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse: Mestre, quando diz isso, fala também afrontas a nós. E ele disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda um dos vossos dedos tocais essas cargas. Palavra de salvação. Amados e amadas, nós estamos trabalhando um texto muito duro da palavra do Senhor, onde o Senhor começa a proferir diversos ais. Ele se comporta como profetas do Antigo Testamento, ou como a gente vai rever lá no Apocalipse de João, né? Tem o ai de vós fariseu, o ai de vós escribas e fariseus, o ai de vós doutores, ai de vós que edificais sepulcros, ai de vós doutores da lei revisto de novo lá no 52. E ele trabalha essa perspectiva que é muito séria. É uma exortação da parte do Senhor Jesus a respeito de algumas perspectivas que nós vamos detalhar aqui. A primeira delas são as pessoas que são fiéis nos dízimos e nas ofertas, mas não é fiel com a caridade com o seu próximo. Ou seja, ele é fiel nas questões dos protocolos litúrgicos, que é bem-vindo, evidentemente. Enquanto somos cristãos, nós temos que ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Jesus não está aniquilando isso. Mas ele diz que não adianta ser fiel nos dízimos e nas ofertas enquanto o seu irmão padece de necessidade, enquanto o seu irmão carece de ajuda. Não adianta ser fiel nos dízimos e nas ofertas enquanto a pessoa que está sentada no seu lado dentro da igreja está passando necessidade. E ele diz isso: vocês são fiéis nos dízimos, mas despreza o juízo e o amor de Deus. E o juízo e o amor de Deus, ele é manifesto nas relações comunitárias entre os irmãos. Porque a palavra vai dizer que se eu não amo ao irmão que eu vejo, como que eu posso amar a Deus que eu não vejo? O amor de Deus, ou o nosso amor por Deus, é manifesto a partir do momento que nós conseguimos amar nossos irmãos. Isso é muito importante. A fidelidade com os dízimos e ofertas deve ter atenção redobrada dos irmãos, mas também não deve ser esquecido a caridade com o próximo. A caridade com o irmão que se assenta ao seu lado na igreja, com aquele que a gente pega na mão na hora de fazer a oração. Não está certo eu ser fiel nos protocolos, mas não ser fiel na caridade, na minha relação em comunidade. Muitas igrejas têm um comportamento de fazer coleta de donativos para alimentar as famílias que estão em necessidade. Nesta época de pandemia, mais do que nunca, precisamos nos atentar para esses detalhes.
Eu não posso ter a minha mesa farta, glorificar a Deus por estar alimentando bem enquanto a mesa do meu irmão está em necessidade. É necessário nós termos atenção para isso. E jamais levar a sobra para o irmão. Partilhar o pão significa partilhar o que eu estou comendo, na qualidade do que eu como, na qualidade do que está na minha mesa, do mesmo que está na minha mesa. Eu já vi pessoas levarem para os donativos de oferta das cestas, essas coisas todas, as primícias, que tem igreja que tem costume de primícia, produtos vencidos. Ou então roupa rasgada. O que não serve para mim, não serve para o meu irmão. Compartilhar não significa se livrar daquilo que não serve mais, de lixo, de que não presta. Lixo tem que ser jogado no lixo. Os donativos têm que ser do mesmo que nos serve. Porque se serve a minha vida, serve a vida do meu irmão. E aí o Senhor Jesus continua no 43, perdão. Ai de vós que gosta dos primeiros assentos e das saudações às praças. Ou seja, gosta de estar nos lugares de destaque e gosta de ser aplaudido em público. Meu querido, tudo que a gente faz para o Senhor, tudo que a gente faz para o nosso irmão, é no secreto. Eu não preciso sair gritando de ventos para todos os cantos o que eu estou fazendo pelo meu irmão. Faça no secreto, em amor. E o Deus que nos vê em secreto nos recompensará. A nossa resposta vem do Senhor. A nossa fidelidade vem do Senhor. Ainda que a pessoa que nós estamos estendendo a mão não nos agradecerá, não será grata, porque se tem uma coisa nessa vida que é difícil de engolir, é a tal da chamada ingratidão. Quem nunca, né? Quem nunca passou pela experiência de ser alvo de ingratidão? Mas ainda que esse irmão que nós ajudamos tanto não foi grato, o Senhor, todavia, é fiel. Porque Ele não muda. Ele não muda jamais. E a palavra ainda vai dizer assim, ó. Ai de vós, fariseus hipócritas, que sois como sepulturas que não aparecem, homens que sobre ela andam e não sabem. Está falando sobre pessoas que têm aparência, mas por dentro não tem vida. Porque sepulcro é isso. Sepulcro, tem cemitério aí que é chamado de jardim, né? Parque não sei o que lá mais. Porque é muito bonito, mas você sabe que dentro não tem vida. Dentro de cada túmulo, de cada sepulcro, não tem futuro. Dentro de cada sepulcro, de cada túmulo, só tem passado. E nós cristãos não podemos viver de passado. Ah, eu já fiz muito, eu já orei muito, eu já preguei muito, eu já intercedi muito, eu já jejuei muito. Isso é sepulcro. No sepulcro você só encontra passado, você não encontra futuro. E o Senhor nos exorta. Ai de vós que sois como sepulturas, que não aparece. Não, lá dentro só tem passado. Por dentro só tem morte. Só final. Só derradeiro. Não tem perspectiva, não tem amanhã. Que o Senhor possa nos livrar de todas essas coisas. Aí responde os doutores e fala, mas mestre, mas quando você fala isso, você afronta até nós. Claro. Claro que sim. Eu tenho muita saudade do pastor Anselmo. O pastor Anselmo, para quem não conhece, é até complicado falar para quem não conhece, né? Um dos maiores pastores de Minas Gerais e, por que não dizer, de todo o Brasil, dos pioneiros da Assembleia de Deus. Um homem que por si só mesmo dispensa comentários. Dificilmente se levantará um homem como aquele, com a história dele. E ele tinha praticamente como axioma da sua vida: tem que começar pelo altar, tem que começar pelo altar. Fogo até pode o nosso Deus mandar, mas tem que começar pelo altar. Praticamente isso aí era um axioma dele, tem que começar pelo altar.
Deus vai fazer na igreja, mas começa no altar. Deus vai tratar com a igreja, mas começa no altar. Deus vai prosperar a igreja, mas começa no altar. Deus quer santidade da igreja, mas começa no altar. Deus quer conhecimento da igreja, mas começa no altar. Tudo para ele era isso. Quem se lembra de pastor Anselmo, com certeza se lembra dele falando isso. Tem que começar pelo altar. Aquele que ensina, aquele que está na frente admoestando, tem que ser o primeiro a exemplificar. Eu estou gravando aqui meu vídeo em casa, meu cachorro está do lado, porque eu não posso começar a filmar que ele senta do meu lado. Aí o vizinho começa a mexer no hall do prédio, aí ele começa a latir. Vocês me desculpem essa parte. Tem que começar por nós que ensinamos. Tem que começar por nós que somos pregadores. Tem que começar por nós que estamos na frente apacentando. Eu não vou usar o termo tem que começar por você, você tem que ser assim. Isso é perspectiva de gente que se acha mais santo do mundo. Eu vou me incluir aqui no meio da mensagem. Tem que começar por nós. As pessoas têm que ver em nós aquilo que nós pregamos. As pessoas têm que contemplar em nós aquilo que elas ouvem em nossos lábios. A verdade. 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 Ai de vós, que coloca para os outros carga difícil, mas os vossos dedos nem encostou nas cargas ainda. Está todo mundo carregando um fardo difícil, mas vocês nem colocou o dedinho ainda, quem dirá a mão. Não adianta fazer uma igreja santa se nós não somos santos. Não adianta fazermos um povo com conhecimento da palavra se nós não temos conhecimento da palavra. Não adianta eu, enquanto professor, chegar na sala e dizer vocês têm que conhecer a Bíblia. E quando eu estou dando aula, os alunos percebem que eu não tenho conhecimento bíblico. Todas as vezes que eu chego na sala de aula e eu exijo conhecimento bíblico como fundamento para o modus operandi da vida cristã, eu demonstro para os alunos, no decorrer da aula, o sentido disso. Mais do que um convencimento por razão, mas por contemplação. O Senhor nos exorta a ter uma vida de contemplação. Uma vida que nós olhamos para Ele e assim como a lua reflete o brilho do sol, a igreja reflete o brilho de Cristo, para que o universo inteiro, em meio às suas trevas, seja alumiados nessa escuridão. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Obrigado.